Então, mais uma vez, vamos continuar hoje com a história que estamos falando do nosso padroeiro, São Francisco de Paula. Vemos no último encontro, onde que o Papa Paulo II tinha enviado o seu emissário para falar com o Francisco, saber o que ele fazia. E hoje, então, nós vemos esse emissário que ele volta e vai dar a notícia ao Papa. Ele volta a Roma e dá a notícia ao Papa. Ele chega diante do Papa e fala assim: Santidade, Francisco, ele tem as virtudes dele, é maior do que a sua fama, falou ao Papa. O Papa falou assim: isso me satisfaz. E também ele falou ao Papa assim: então vamos já aprovar a sua congregação. Então vamos também dar a ordem a ele que ele possa escrever as suas regras de observância. Então o Papa Paulo II, ele começou a já organizar essa aprovação, então, da congregação de Francisco, né? Mas, poucos meses depois, ele veio a falecer. Então, ele faleceu no dia 27 de julho de 1471. E foi sucedido, então, pelo Papa Sisto IV. E o Papa Sisto IV, então, com a ajuda daquele prelado que antes tinha vindo conversar com Francisco, né? Ele aprovou a congregação de Francisco. Então, essa congregação nascente, como ele fala ali, ela nasceu então a congregação de Francisco de Paula, né? Com o nome Congregação dos Eremitas de Frei Francisco de Paula. E deu também a ele a faculdade dos direitos de todas as congregações antigas. Então ele criou a congregação nova, já com todos os direitos mesmo das congregações antigas. E também ele pegou e nomeou Francisco como superior geral da congregação vitalício. E Francisco, o pobre eremita, então, muitas vezes pediu ao Papa que realmente liberasse ele desse cargo tão importante, mas o Papa não aceitou. Francisco, então, sendo aprovado a sua ordem, ele começa então a pensar como escrever essas normas, essas regras, né? Com a ajuda do padre Baltazar e o padre Bernardino, com a ajuda do padre Bernardino, ele começa a escrever esse árduo trabalho para escrever as regras da sua congregação. Como diz os relatos, fala que com muita penitência e muita oração. Também, nesse mesmo tempo, Francisco começa a sofrer uma certa perseguição. O rei de Nápoles, Fernando de Aragão, antes ele era até a favor de Francisco, tinha enviado um decreto como proteção da igreja e também do convento, e dizendo que Francisco era um homem fiel, era um santo religioso. Mas ele, ouvindo os seus conselhos, toda aquela assistente, falavam a ele que se continuasse fazendo muitos conventos, a cidade ia enfraquecer. E então o rei começa a pensar nisso e ele então pensa: vamos então prender Francisco. E ele vê então que os seguidores de Francisco são muitos, estão em todo lugar. E ele então manda uma tropa de 50 soldados para prender Francisco.
Vão até o convento onde que está Francisco e procuram por todo o convento e não encontram Francisco. E um dos frades piedoso lá, que é o Antônio, o padre Antônio Donato, que é um dos também frei ali, seguidores de Francisco, piedoso, carpinteiro. Ele fala para o capitão dessa tropa, diz assim: vocês cegos querem prender um santo, vocês passaram várias vezes em volta dele, até pisaram no próprio hábito dele e não viram Francisco. Então esse capitão diz assim: então vamos agora fazer uma busca minuciosa realmente, eu mesmo vou procurar então Francisco. E ele vai então no convento, começa a procurar e chega na capela. Francisco está na capela, Francisco diz assim: vocês estão aí? Eu estou aqui, podem me prender. E quando eles olham para Francisco, para prender Francisco, uma luz muito forte envolve Francisco e eles ficam praticamente cegos e não conseguem enxergar Francisco. Daí até que aquilo passa e volta a visão deles de novo, eles se prostram de joelho diante de Francisco e dizem: perdoe, né? Perdoe o sacrilégio que nós íamos cometer querendo prender um santo. E reconheces então que Francisco realmente é um santo. Francisco pega pela mão desse capitão, soldado lá, diz: levanta, vocês estão com fome, vamos no refeitório. E Francisco manda servir alimento para aqueles soldados. E eles despedem então de Francisco para voltar então a também encontrar-se com o rei. E Francisco então manda um recado a eles, manda um recado para eles dizerem ao rei. Só que esse recado então vamos ver no próximo encontro, né? Então vemos Francisco que ele foi aprovado a congregação dele, foi perseguido e ele foi também, converteu todos aqueles soldados que reconheceram realmente que Francisco era um santo. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.